Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aulas. Para finalizar essa parte aqui da apostila, nós vamos falar hoje sobre artigos, tá bom? Vamos lá então. Próximo slide para a gente continuar nossa aula de hoje. Vamos lá então, gente. Vale lembrar que a aula de hoje, artigo, começa lá na apostila, nas aulas 11 e 12, página 47, lá do ladinho dos adjetivos, tá certo? Continuando então, gente, vamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Vocês com certeza já ouviram falar em artigo, né? O que são artigos, para que eles servem. A gente vai dar uma aprofundada nessa ideia de artigos aqui hoje, tá bom? Primeira coisa, vamos caracterizar esses artigos. Primeiro, ó, os artigos figuram-se entre as 10 classes gramaticais. Lembra daquelas 10 classes gramaticais lá? Então, ele também faz parte das 10 classes gramaticais que compõem uma das partes relacionada à gramática, né? Ora, denominada morfologia. Conceituam-se como sendo o termo que acompanha o substantivo, com a finalidade de determiná-lo ou de indeterminá-lo. Gente, artigo, ele sempre vai fazer referência ao substantivo, tá certo? Na maioria dos casos, ele vai estar ali ao lado do substantivo, mas isso não quer dizer que ele vai estar grudado ao substantivo. Ele pode estar se referindo ao substantivo, mas um pouquinho mais distante. Tem um slide que eu vou explicar isso, tá certo? Então, só para a gente caracterizar, eu tenho dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Vamos a eles nas próximas aulas aqui, tá bom? Continuando, nós já sabemos algumas coisas sobre o artigo, tá certo? Primeiro, que nós vemos lá que eles são definidos, que eles estão indefinidos. Isso eu vou me aprofundar lá no próximo slide. Agora o que eu quero falar para vocês também é o seguinte, que eles são variáveis. Como assim variáveis? Lembra do adjetivo? Eles são variáveis porque eles aceitam o masculino e eles aceitam o feminino. Eles acompanham, tá? Se a palavra a qual ele faz referência for uma palavra masculina, ele vai ser flexionado para o masculino. A mesma coisa para uma palavra no feminino. Olha só, que está escrito aqui na nossa parte amarela aqui do nosso lado direito. Ó. Semelhantemente aos outros elementos que constituem tais classes, se perfazem de determinadas características que lhes são específicas. Dentre elas, o fato de serem passíveis de flexões, tanto de número quanto de gênero. Tá certo? Então, ele aceita número, ou seja, plural singular, ele aceita também gênero masculino e feminino, ok? Jogo de bola, de Cecília Meirelles. A bela bola rola, a bela bola do Raul. Bola amarela, a dar a bela. A do Raul, azul. Rola a amarela e pula a azul. Gente, vocês viram aqui um trechinho do poema de Cecília Meirelles, né? A Jogo de Bola. Por que que nós trouxemos aí essa parte para vocês, jogo de bola, só para caracterizar os artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, tá certo? O masculino, a feminino. E tem o plural deles também, tá? Os e as. Ó, os artigos definidos são utilizados para indicar seres determinados, individualizados, certo? Quando eu quero individualizar um ser, tirá-lo de vários iguais, eu uso o artigo definido. Se eu falo assim, ó, gente, o menino, ele veio aqui hoje. Ó, o menino. Eu não estou falando de nenhum outro menino, estou falando daquele menino especificamente. Ou seja, eu estou definindo quem é esse menino. Como Cecília Meirelles faz aqui, ó. A bela bola rola, a bela bola do Raul. É de qualquer bola que ela está falando? Não, ela está falando de uma bola específica. Por isso que foi utilizado aí um artigo definido. Notem uma outra coisa também, gente. A bela bola.
certo? O a, que é o artigo, não está ao ladinho do substantivo bola, tá certo? Lembra que eu falei para vocês? Ele está separado pelo o adjetivo. Então, às vezes, o artigo ele pode estar ao lado do substantivo, mas também ele pode estar um pouquinho longe, tá bom? Tá claro isso? Artigos definidos, então, quais são? O, a e os seus plurais. Os, as. Valeu, gente? Então vamos lá. Próxima aula. Sábias agudezas, refinamentos. Não, nada disso encontrarás aqui. Um poema não é para te distraires, como com essas imagens mutantes de caleidoscópios. Um poema não é quando te detens para apreciar um detalhe. Um poema não é também quando paras no fim, porque um verdadeiro poema continua sempre. Um poema que não te ajude a viver e não saiba preparar-te para a morte não tem sentido. É um pobre chocalho de palavras. Vimos aqui, gente, um poema de Mário Quintana chamado Projeto de Prefácio. Alguns de vocês já devem ter se ligado numa coisa. No que? Isso é uma metalinguagem. Lembra disso? Aula passada, metalinguagem, quando o signo fala, né, do próprio signo. Ou seja, eu tenho aí um poema falando do próprio poema. Mas isso é só para relembrar vocês, porque essa aula já passou. Continuando, gente, vamos falar então de artigos indefinidos. Falamos dos definidos, o a, seus plurais, os as, agora os indefinidos. Uma, uns, umas. Repare aqui, ó, como o Mário Quintana faz a utilização desse artigo. Ó. Um poema não é para te distraires. Quando ele fala um poema, ele não está especificando de qual poema ele está falando. Ele está falando de qualquer poema. Por isso que ele utilizou o artigo indefinido aí, ok? Então, artigo indefinido, ele pega vários iguais e coloca no mesmo patamar, certo? Ele não vai individualizar, tá bom? Ele vai deixar todo mundo igual ali e eu não vou saber, na realidade, de qual específico ele está falando. Por isso que eu falo que o artigo é indefinido, tá certo? Relembrando, gente, artigos definidos, o a, os, as. Indefinidos, uma, uns e umas. Ficou claro na cabecinha de vocês? Continuando, então, vamos lá. Continuando, então, gente, alguns aspectos que valem a pena a gente falar sobre artigo ainda, certo? Vamos lá. Gente, ó, eu posso juntar uma preposição mais um artigo, tá certo? Aí a gente chama isso de contração. Por exemplo, se eu pego a preposição a mais o artigo o, eu tenho ao. Outra coisa, se eu pego a preposição a mais o artigo a, tá? Eu não posso fazer a. Então, eu vou colocar um A só e vou colocar o acento indicador de crase, certo? Indico que tem dois As ali, um artigo e uma preposição, tá certo? Outro, se eu pegar em mais um, num. Se eu pegar em mais uma, numa. Em mais o, no. Em mais a, na. Ok? Agora vamos aqui para a parte amarela, onde a gente vai ver algumas peculiaridades, algumas particularidades aí também do artigo, tá? Gente, primeira coisa, é facultativo, ou seja, o que é facultativo? Eu posso ou eu não posso, eu escolho, tá certo? Colocar o artigo diante de nomes próprios, por exemplo, eu posso falar assim, ó, o Pedro é meu primo mais velho, certo? Eu posso falar também, Pedro é meu primo mais velho, como o caso aqui, ó. Cristina é amiga para todos os momentos. Eu não utilizei o artigo, tá bom? Por quê? Porque é facultativo. Agora, recomenda-se o uso do artigo depois da palavra ambos, tá? Ou ambas, sei lá. Ó,
ambos os colegas estão pleiteando a vaga de monitoria. Ó, ambos os colegas, ok? Então, recomenda-se o uso do artigo aí. Outra coisa, o artigo encontra-se presente antes de nomes próprios personativos, quando esses estiverem sob sua forma pluralizada. Por exemplo, os fontes, nome próprio, tá certo? Os incas, os astecas, os paulistas, se eu falo assim, ó, os Fontes moram na Rua 12, ou seja, a família Fontes, né? Todos aqueles que têm sobrenome Fontes, ok? Outra coisa, emprega-se o artigo depois do pronome definido todo, de modo a conferir a noção de tonalidade. Por exemplo, toda a cidade, constatamos uma intensa poluição visual. Ó, por toda a cidade, constatamos uma intensa poluição visual, ok? Depois, prescindem-se, né, do artigo alguns nomes próprios, indicadores de lugar, outros não, como é o caso de, por exemplo, ó, a Bahia continua linda. Ele aceita o artigo aí. Agora, por exemplo, Manaus. Se eu falar a Manaus, não. Manaus somente. Por quê? Neste caso, Manaus não aceita o artigo. Ó, Manaus é considerado um polo industrial. Ou ainda, ó, estando no singular, o artigo definido pode designar toda uma espécie. Por exemplo, a dignidade é uma virtude humana. Quando eu falo a dignidade, ela vai especificar, designar toda uma espécie, tá? Não é só uma parte, é toda, tá? A dignidade é uma virtude humana. Ou seja, eu estou caracterizando a dignidade, ok? Vamos lá então, gente. A aula de hoje foi mais rapidinha, certo? Nós falamos tudo que nós poderíamos falar sobre artigo. Agora eu vou pedir para vocês o seguinte, gente. Apostila nas páginas 47, a partir da 47, né, que a gente falou sobre isso. Depois, na 48 e na 49, tem exercícios, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios, porque nós vamos corrigi-los, tá? Nós vamos corrigir os exercícios lá na terça-feira, na nossa videoaula, na nossa aula ao vivo lá online. Tudo bem? Gente, grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem, ok? E em breve estaremos juntos, tá bom? Vamos lá então. Vamos fazer a lição. Tirem todas as dúvidas lá na terça-feira então, ok? Ou então, se vocês quiserem, tá? Pode entrar lá no Coma e colocar as dúvidas de vocês lá também. Tá bom, gente? Abraço e até mais.